O Covid-19 ou SARS-CoV-2 foi considerado como pandemia pela OMS em 11 de março de 2020, desde que foi detectado pela primeira vez no final de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Até o presente momento, houve mais de 6 milhões de mortes no mundo todo e quase 450 milhões de infectados. No Brasil, acumula quase 36 milhões de casos e aproximadamente 692 mil mortes. No entanto, essa não é a primeira e provavelmente não será a última pandemia que o mundo enfrenta. No vídeo a seguir, iremos conhecer mais 5 grandes pandemias que, ao longo da história, mataram milhões de pessoas e algumas continuam matando até o dia de hoje. Meu nome é Will Alves e você é muito bem-vindo ao canal Curiosidades e Fatos. A história da humanidade sempre foi marcada por doenças que atingiram a sociedade em diferentes períodos de tempo e deixaram marcas pela enorme quantidade de mortos. Doenças como sarampo, febre amarela, tuberculose, cólera, peste bubônica são tragédias que marcaram a humanidade. No vídeo a seguir, conheceremos mais 5 grandes pandemias que, de acordo com a ciência, estão entre aquelas que mais mataram ao longo da história. No século XIX, um surto de cólera matou quase 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Causada pela bactéria Vibrio cholerico, a cólera é uma doença infecto-contagiosa do intestino delgado. A sua transmissão é feita através de água e alimentos contaminados pelas fezes. O principal sintoma é a diarreia, acompanhada por vômito e, em poucas horas, a perca excessiva de água, em alguns casos 1 a 2 litros por hora, pode resultar em uma grave desidratação, queda expressiva da pressão arterial, insuficiência renal, coma e, consequentemente, a morte. Embora seja rara, a cólera ainda existe no Brasil e no mundo, especialmente em alguns países subdesenvolvidos. No Iêmen, em 2019, um surto de cólera matou mais de 40 mil pessoas. De acordo com a OMS, a doença ainda é considerada uma pandemia. A varíola matou mais de 300 milhões de pessoas ao longo dos séculos. Seus sintomas incluíam febre, dor de cabeça, erupções na garganta, boca e rosto. Em estágios mais avançados, causava cegueira e morte. A varíola era causada pelo vírus ortopoxvirus e transmitida pelo ar, contato direto com pessoas infectadas e objetos contaminados. A varíola foi uma doença que afetou o planeta por mais de 3 mil anos. Algumas pessoas famosas que foram infectadas por esse vírus foram o faraó Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei da França Luís XV. Segundo a OMS, a doença foi erradicada em 1980, depois de uma maciça campanha de vacinação. Desde que foi descoberta em 1981, a AIDS é considerada uma pandemia pela OMS. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas tenham morrido pela doença. Já naquele ano, os médicos notaram um aumento de mortes por doenças consideradas curáveis, como a pneumonia, e o aparecimento inexplicável de câncer em pessoas aparentemente saudáveis. Exames mais detalhados feitos nesses pacientes mostrou que o seu sistema imunológico havia entrado em colapso, por algum motivo ainda desconhecido. Foi somente em 1983 que a ciência descobriu que a doença era causada pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida, sigla em inglês para AIDS. Desde então, milhões de pessoas foram mortas pela doença, dentre elas, muitos artistas e pessoas famosas. O vírus HIV é transmitido através de sangue e sêmen contaminado, por meio de relações sexuais, agulhas e transfusões de sangue. Também existe a possibilidade que a transmissão ocorra durante a gravidez, passando de mãe para filho. Só em 2021, no mundo inteiro, houve mais de 1,5 milhão de casos, com 650 mil mortos. Atualmente a AIDS não tem cura, mas os coquetéis anti-AIDS evitam que o vírus se multiplique e comprometa o sistema imunológico do paciente, concedendo-lhe um maior tempo de vida.
Entre janeiro de 1918 a dezembro de 1920, mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas, um terço da população mundial na época, que era de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Destas, entre 50 e 100 milhões morreram. Apesar de ser chamada de gripe espanhola, a origem do vírus pode ter vindo do interior dos Estados Unidos e foi parar na Europa devido aos soldados americanos que foram lutar na guerra. Causadas por uma mutação do vírus da gripe, que deu origem ao H1N1, a gripe espanhola tinha sintomas parecidos com as do Covid-19: febre, falta de ar, pneumonia, dor de cabeça e cansaço crônico. A transmissão se dava pelo ar, gotículas de espirro e tosse, beijo, aglomerações e toques em superfícies contaminadas. Na época também foram adotadas medidas de distanciamento social e o uso contínuo de máscaras, a fim de conter o avanço da doença que não tinha cura ou vacinas disponíveis. No Brasil, calcula-se que a doença vitimou entre 30 a 300 mil pessoas. A doença desapareceu repentinamente em meados de 1920, não tendo sido registrados mais casos desde então. Foi como ficou conhecido o surto de peste bubônica que atingiu a Europa entre os anos de 1347 a 1353. A doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, encontrada em roedores. Essa bactéria era transmitida para os seres humanos através de ratos e suas pulgas. A partir daí, a transmissão se dava através das secreções e por vias respiratórias. Seus sintomas incluíam inchaço dos gânglios linfáticos, virilha, axilas e pescoço, além de calafrios, dores de cabeça e musculares, bem como manchas negras espalhadas pelo corpo. A doença assolou a Europa, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 550 para 350 milhões de pessoas. A peste bubônica é considerada a pior pandemia da história da humanidade, por diversos motivos. A alta taxa de transmissibilidade, a quantidade de mortos num curto período de tempo, bem como a população mundial da época, que era relativamente pequena em comparação com a de hoje. Estima-se que ela tenha eliminado um terço da população mundial. E nós ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre as piores pandemias da história. Se gostou, curte aí, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva para receber as nossas atualizações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.